levantamento aponta que no último ano do ensino médio, o aprendizado em matemática dos alunos caiu. 70% dos alunos do ensino médio têm nível insuficiente em matemática. Somente 7,3% dos alunos atingem aprendizado adequado em matemática no ensino médio. A maioria dos alunos brasileiros não aprendem nem o básico em matemática. Mais da metade de alunos entre 14 e 17 anos tem nota ruim em matemática. Ensino de matemática no Brasil é catastrófico, diz novo diretor do INPE. Um dos fatos curiosos sobre a matemática é o Poder dos Quatro, escrito pelo brasileiro Júlio César de Melo Souza. Segundo essa curiosidade, é possível formar qualquer número inteiro, de 0 a 100, utilizando 4 numerais e sinais de operação matemáticos, como soma, divisão, exponenciação ou fatorial. Está presente em tudo o nosso mundo, inclusive no mercado de trabalho. Muitas profissões dependem dela, como a engenharia ou até mesmo criadores de jogos. Sim, pode parecer que não, mas até um criador de jogo precisa ter conhecimentos baseados nela. Nos vestibulares, ela também desenvolve um papel muito importante, o que significa que se você se dar bem na matéria, com certeza se dará muito bem na prova. E antes de entrar na escola, na verdade, a matemática já fez parte da minha vida. Na verdade, na minha concepção, a matemática faz parte da vida de todo mundo, desde o começo ao fim. Eu, com menos de 5 anos antes de entrar na escola, meu pai começou a me ensinar algumas coisinhas, porque ele trabalhava, a gente morava no sítio. Então, ele começou a me ensinar as primeiras contas de matemática, os mais simples, para o dia a dia lá do sítio, venda de leite, coisas de gado, plantação, etc. E daí eu comecei a pegar gosto, porque meu pai gostava muito de matemática, então eu comecei a pegar gosto. Ou seja, o gosto pela matemática já começou desde da família, né? A família que começou a me incentivar o gosto pela matemática. Na escola, como eu já tinha um certo gosto, uma certa base, eu comecei a desenvolver melhor a matemática, comecei a me interessar mais e sempre foi e até hoje é a minha matéria preferida. Statisticamente, a gente sabe que 95% dos alunos do mundo não gostam de matemática. E há também um bloqueio em relação à aprendizagem, porque os alunos acham que é difícil e impossível aprender matemática. Enquanto, na verdade, não é nada impossível, não é um bicho de 7 cabeças a matemática. Todos conseguem aprender, basta querer se concentrar. Falta muitas vezes o letramento matemático. Então, essa falta de proximidade, essa dificuldade com a linguagem própria da matemática, muitas vezes acaba causando desinteresse. Tudo em nossa vida baseia-se na matemática. Até Deus, ao criarmos, ele precisou utilizá-lo, com o número 1,6, que graças a ele nós somos matematicamente perfeitos. Quem estuda matemática, geralmente tem mais facilidade nos concursos, né? E a parte mais difícil que todos acham é a matemática. Então, quando a pessoa vai bem no concurso, em matemática, ele vai bem em toda a prova. Ou seja, quem é bom em matemática, geralmente é bom em tudo. A importância do xadrez nas escolas de todo o mundo, podemos dizer que é uma importante ferramenta matemática que contribui no desenvolvimento cerebral dos estudantes, desenvolvendo raciocínio lógico e combinatório. E podemos dizer também que aqui na nossa escola nós usamos bastante o jogo de xadrez nas aulas de experiências matemáticas e desenvolvendo o campeonato. A história do xadrez. Essa história se passa na Índia. Havia uma pequena cidade chamada Talirana, e o único filho do poderoso Rajar havia sido morto em uma sangrenta batalha. O Rajar entrou em depressão, pois nunca havia conseguido superar a perda de seu filho. O grande problema era que o Rajar não só estava morrendo aos poucos, como também estava se descuidando em relação ao seu reino. Era uma questão de tempo até que o reino caísse totalmente. Vendo a queda do reino, um Abrame chamado Laur César, certo dia foi até o rei e lhe apresentou um tabuleiro contendo 64 quadrados, brancos e pretos, além de diversas peças que representavam fielmente as tropas do seu exército.
a infantaria, a cavalaria, os carros de combate, os condutores de elefante, o principal vizir e o principal rajar. O sacerdote disse ao rajar que tal jogo poderia acalmar seu espírito e que, sem dúvida alguma, iria curar-se da depressão. De fato, tudo que o Abrame disse acontecera. O rajar voltou a governar seu reino, tirando-o da crise. Era inexplicável como aquilo tudo aconteceu, sendo um único tabuleiro com peças o responsável por tirar a tristeza de rajar. Como recompensa, o Abrame foi agraciado com a oportunidade de pedir o que quisesse. Logo de primeira, ele recusou tal oferta, pois achava que não fosse merecedor de tal proposta. Mas diante a insistência do rajar, ele fez um simples pedido. O Abrame pediu simplesmente 1 grão de trigo para a primeira casa do jogo, 2 para a segunda, 4 para a terceira, 8 para a quarta e assim sucessivamente até a última casa do jogo. O rajar chegou a achar graça tamanha ingenuidade do pedido. Entretanto, o humilde pedido do Abrame não era tão humilde assim. Após fazerem vários cálculos de quantos trigo eles teriam que dar para ele, descobriram que seria necessário toda a safra do reino. Impressionado com a inteligência do Abrame, o rajar o convidou para ser o vizir principal. Na verdade, o que Abrame apresentou para Rajar não foi o jogo de xadrez, foi a chaturanga, uma das principais variantes do jogo de xadrez. Entre os dias 5 e 8 de novembro, a Escola Monteiro Lobato realizou o campeonato de xadrez, envolvendo todas as turmas dos turnos de manhã e tarde. Movimentação das peças. Torre. A movimentação da torre se dá somente de forma horizontal ou vertical. Cavalo. É a única peça que pode saltar sobre as outras peças. A movimentação do cavalo é feita em forma de L, ou seja, anda 2 casas em qualquer direção, vertical ou horizontal, e depois mais uma em sentido perpendicular. Bispo. Esta peça se move somente nas diagonais do tabuleiro. Dama. Uma dama pode se movimentar tanto na horizontal como na vertical, e também nas diagonais. Rei. Se movimenta em qualquer direção, mas com limitação quanto ao número de casas. O limite de casas que um rei pode se deslocar é de 1 casa por lance. O rei nunca pode fazer um movimento que resulte em um cheque para ele. E o peão? O peão somente pode fazer movimentos adjacentes à sua posição anterior, isto é, não pode retroceder. O peão, assim como o rei, só pode se deslocar 1 casa à frente por lance. No entanto, quando o peão ainda está na sua posição inicial, ele pode dar um salto de 2 casas à frente. Falaremos dos movimentos especiais. O roque. O roque é um movimento que envolve 2 peças da mesma cor, sendo elas o rei e qualquer uma das torres. O roque é feito ao mover o rei 2 casas para qualquer lado na horizontal. Para se fazer um roque, é obrigatório satisfazer as seguintes condições. Primeiro, o rei não pode ter sido mexido até o momento do roque. Tem que estar na posição inicial. Assim como o rei, a torre também não pode ter sido mexida, portanto, deve estar na sua posição inicial. As casas pelas quais o rei irá passar não podem estar sob a ameaça das peças adversárias. E o último, não pode haver nenhuma peça obstruindo o caminho onde passarão o rei e a torre. Sobre a captura em passante. Essa captura é um tipo especial feito por peões. Regras para a captura em passante. O peão a ser capturado deve ter feito um lance inicial de 2 casas. O peão que vai fazer a captura pode fazê-la como se o peão a ser capturado estivesse exatamente 1 casa à frente da sua posição inicial e deslocado 1 coluna à esquerda ou à direita, como na captura normal. Vamos agora sobre as promoções do peão. Um peão, ao alcançar a última linha do tabuleiro, no caso das brancas a linha 8 e no caso das pretas a linha 1, é promovido.
O jogador é obrigado a escolher entre uma das seguintes peças para substituí-lo: a dama, a torre, o bispo ou o cavalo.